Camaradrags! Beijinhos longos e prósperos. Eu sou Dmitry Avocana e você está no canal Doutora Drag. O tema de hoje é gata, é paulada. Todo mundo viu a gasolina subir nos últimos anos e especialmente no governo Bolsonaro. O gás está caro e a gente fica sem entender por que isso está acontecendo. Então, o vídeo de hoje é para você enviar para a sua tia, para a sua avó, para aquele primo, para o seu tio e até mesmo para os bolsominions, ok? Por que estamos pagando tão caro? Doutora Drag! Mas antes, para a gente não perder o costume aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus e suas camaradas. Me sigam em todas as redes que é Dmitry Avocana, ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie o nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag ou PicPay Dmitry Avocana ou Pix, doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast também, Doutora Drag. Enfim, primeiramente eu queria dizer que não vou falar sobre o gás, mas o preço do gás também pode ser pensado por essa lógica. Vamos focar na gasolina e de como ela pressiona a inflação, fazendo com que o brasileiro sofra mais do que deveria para dar conta de pagar as contas. Esses dias, por exemplo, eu vi uma chamada que me intrigou muito e eu comecei a tentar entender o que está acontecendo. Por que estamos pagando um preço tão alto em combustíveis? E eu me fiz uma pergunta. Tá caro porque não tem jeito mesmo ou porque algo muito estranho está acontecendo? E fuçando, eu achei essa notícia aqui e falei, caralho, o buraco é mais embaixo. Olha só, as privatizações estão nos detonando. E para piorar, temos um negócio chamado PPI, que é o Preço de Paridade Internacional. Isso é uma política, gente, de preços implementadas lá naquele vampirão em 2016, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, ou golpista. O que o PPI faz com os preços? Ele é uma forma de aumentar os lucros dos acionistas que faz com que paguemos tudo em dólar. Eu diria isso de forma resumida. Mas de forma longa eu vou deixar uma indicação foda da Juliane Furno. Ju é tão foda que além de trazer diagnósticos reais para problemas reais, ela também traz soluções. Para a gente pensar, inclusive, como poderemos, em forma de Brasil, reduzir os preços dos combustíveis. Inclusive, olha só, eu gostei tanto desse vídeo, mas tanto, porque tem um trechinho que ela desmistifica falácias liberais que são ditas por pessoas influentes consideradas de esquerda. E a gente não pode naturalizar o desmonte como algo pró-consumidor, porque não é, inclusive. Assim, a gente tem que pensar que o trem é mais embaixo, sabe? Falei, vai responder essa pergunta de milhões de reais, que é como é possível reduzir o preço dos combustíveis. Por volta de 1/3 do preço da gasolina é a realização da Petrobras, ou seja, tudo que a Petrobras faz até o petróleo chegar na refinaria. Constrói a plataforma, tira o petróleo do poço e manda para a refinaria, com todos os processos no meio desse caminho, toda a tecnologia que ela tem que desenvolver e manter todos os funcionários que ela tem que pagar. Então, assim, um monte de coisa. Esse é o primeiro ingrediente. Bom, não é assim. Na verdade, era assim, né, a formação do preço doméstico anteriormente a 2016, né, antes da adoção do PPI. Após a implantação do PPI pela Petrobras em 2016, a gasolina, gente, acumulou reajustes de 157,3% no mesmo período. Sabe o salário? Subiu apenas 37,7% e a inflação geral 31,5%. Já no governo do Bozo, que se iniciou em 2019, lá nas refinarias da Petrobras, a gasolina subiu 155,8%, bem acima do salário mínimo de 21,04%, salvo me engano, e a inflação geral de 22,2%. Então você já está entendendo aqui comigo de uma coisa é certa, a conta não fecha para o trabalhador. Cuidado, então, assim, com quem defende projetos assim. Tanto o uso do PPI quanto de vamos privatizar tudo, não dá certo. Esses dados que eu trouxe para vocês são do IPCA e do IBGE e organizados pela FUP e pelo DIEESE. E vejam só, o discurso que eles colocam na mídia, sobretudo, é que tem que privatizar tudo, porque isso vai ficar melhor para o consumidor. E, inclusive, que muitos dos nossos problemas seriam resolvidos porque o Estado é ineficiente. O discurso de que o mercado regula os preços da melhor forma e que a concorrência faz com que nós ganhemos com isso,
Ô, gente, isso é uma balela sem fim. Nessa notícia aqui, ó, a gente vê, por exemplo, que os postos de combustíveis com a gasolina mais cara do Brasil atualmente têm em comum uma empresa chamada Vibra. Até aí, tudo bem. Mas o que isso quer dizer, Dimitra? Olha só, o que muitos podem não saber é que essa marca que assumiu o controle da BR Distribuidora após a privatização conta com mais de 8.000 estabelecimentos que mantêm a antiga identidade visual e o símbolo BR em seus letreiros. Parece estatal, mas é só o mercado tomando conta de tudo. Ou seja, olha a maluquice do que está acontecendo no país. O valor cobrado pela gasolina nestes postos chega a ser 20% maior que o restante. Especificamente, os postos dessa reportagem estão na região de São Paulo, mas assim, é um disparate. Nós, enquanto brasileiros, termos que pagar um valor desse e pensar, né, que tiraram Dilma reclamando da gasolina. Dentre outros fatores, como diziam que o dólar estava alto naquela época, que eles queriam ir para Disney. Nesses postos aí, por exemplo, se a gente for encher um tanque de gasolina de 58 litros, olha o que a gente gastaria, 43% de um salário mínimo de R$ 1.212. Então, gente, praticamente R$ 9,00 o litro de gasolina. E pode piorar. E por que isso aconteceu? Segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, o que estamos vendo na Petrobras é um fatiamento total da companhia. Imaginemos que ao invés de ir lá privatizar tudo, vai se fazendo isso aos poucos e por partes e sem que a gente perceba, cada dia mais piorando a situação para o consumidor. E eu vou explicar como isso acontece. O que vimos, então, é que a privatização vai acontecendo desde as refinarias até a distribuição. Ah, Dimitra, mas no mundo todo aposto que é isso que acontece. Por que aqui no Brasil deveria ser diferente? E se eu te disser que isso vai em sentido oposto ao das grandes petroleiras no mundo? É, gata, é insano. É simplesmente insano a gente perder para o mercado uma referência estatal na composição dos preços do combustível no Brasil. E eu nem vou debater soberania energética e outros problemas maiores. Uma estatal forte consegue inclusive virar o termômetro dos preços. Agora, o que temos é um nível de concorrência inclusive extremamente baixo. A saída da Petrobras fez com que 3 empresas privadas detivessem 60% do mercado. E aí temos um oligopólio privado. Cadê a concorrência? Cadê a concorrência? O livre mercado, a melhoria para o consumidor prometida. Se você é brasileiro, patriota mesmo, você deveria defender a Petrobras e ser contra a privatização. Seja como a maioria dos brasileiros. Vejam só, pesquisa recente revelou que 67% dos brasileiros apoiam a intervenção na Petrobras para baixar o preço da gasolina. Pense aqui de como que o preço da gasolina também pressiona a inflação e de como podemos melhorar a vida do brasileiro ou ao menos tentar minimizar os impactos dos tempos que estamos vivendo. Ah, Dimitra, sabe, você tá falando de uma pesquisa com 3.000 pessoas. Como que isso pode representar todos os brasileiros? Bem, calma que eu sou estatística, eu posso ajudar vocês a entenderem isso. Camaradreg, a gente precisa entender o que é população e o que é amostra. População é o todo, a amostra é uma parte. Por isso, as pesquisas só entrevistam uma parte. E a explicação do porquê é simples. Pois, na verdade, olha só, nós temos alguns fatores que vão limitar. Imagina tempo, dinheiro, que inclusive são os principais motivos que mostram por que não dá para usar estudos populacionais em todos os estudos que você lê. Então, raríssimos casos e bem específicos trabalham com estudos populacionais. Vou deixar um card aqui para vocês entenderem mais como funciona a seleção, os erros, os cálculos, para garantir segurança em estudos assim. Tudo é friamente calculado. Pensem, imagine, na verdade, se a gente fosse entrevistar todos os brasileiros. Quanto tempo e dinheiro precisaríamos? O que importa para a gente hoje, e para você, é entender o que é o PPI, o que a privatização tem acarretado e o que você pode fazer enquanto brasileiro cansado
de dar lucros altíssimos para os acionistas da Petrobras, que são maiores do que de outras companhias pelo mundo. Então, apoie os trabalhadores da área. Os trabalhadores da área estão em luta e volta e meia em greve, porque eles sabem o que está dando errado e afetando os preços no Brasil. Procure saber sobre seus candidatos e como eles têm votado. E, olha, se der o que eu acho que é importante, e você deveria ir além, comece a se envolver politicamente para além das redes sociais. E solidariedade acima de tudo. Não se esqueçam de ir nas referências que eu deixei para vocês, inclusive, tá bom? Enfim, camarada drags, comentem o que acharam. Beijinhos longos e prósperos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e antes de dar o tchau, aquele recadinho básico. Aproveite, vamos ter um grupo de estudo que está inaugurando em breve lá no Telegram e no Discord. Os links estarão aqui abaixo. Também saibam que a gente tá lá streamando na rede ao lado. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você poderá ir em apoia.se/doutoradrag. Nosso PicPay é de Mitra Vulcana e nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. É isso. Beijinhos. Bye.